Então, dados são manipulados de acordo com os investimentos que você fez internamente. Internamente, que eu digo é quando você puxa para dentro toda a gestão desse contexto de aplicação, aplicativos, sistemas e tudo mais. Hoje, isso está indo para fora. Isso está indo para fornecedores de modelo SaaS. Quais são as regras da sua empresa na contratação de qualquer SaaS? Todo mundo sabe o que é SaaS? Todo mundo entendeu isso? Tem alguém que não sabe o que é SaaS? SaaS, a regra é software as a service, tá? Quer dizer, software as a service, tá? Tá picotando de novo? Picotando de novo, pessoal? Só SaaS é software as a service. Tudo bem? Tem alguém nesse sentido? Não. Todo mundo sabe o que faz? Me dê um exemplo disso aí. Voltou, pessoal? Suporte Voltou, Wellington. voltou? Então tá. Eu acabei de ativar aqui minha terceira contingência aqui. Vamos lá. É, vamos lá. Pessoal, todo mundo entendeu ou todo mundo tem uma visão do que é SaaS? Todo mundo tem a visão do que é SaaS ou não? Eu estava explicando e caiu. Todo mundo tem a visão do que é SaaS? Todo mundo tem? SaaS é Software as a Service, tá? Por exemplo, ó, vamos lá, e não tem problema nenhum. Ó, o que é SaaS? Quais são as aplicações que vocês usam na tua empresa, por exemplo, para fazer contabilidade da sua empresa? Qual é a aplicação que a tua empresa usa? Para eu não ficar dando nome aqui. Vai, por exemplo, ó, muitas empresas usam alguns softwares, não é isso? Tem vários tipos de software que as empresas usam. Isso, TOTOS, SAP, né, a Senior. Tem várias aplicações que você usa para sustentar o dia a dia corporativo, não é isso? Sim. E nem sempre o, é isso daí. O Milvus, é isso aí. O Lynx aqui é isso. Então você tem várias aplicações que você executa e não tem nada dentro da sua casa. Não tem nenhuma infraestrutura de servidor, de aplicação dentro da sua casa. Então, isso é uma modalidade de software as a service. Só que o que você está fazendo? Todos os dados da sua empresa estão nessas aplicações, pessoal. Nesses aplicativos, como é o INSS, como é teu fundo de garantia, como são as suas informações financeiras nos bancos onde você tem conta, os seus cartões de crédito. Então, tudo isso é um cenário SaaS, é um serviço externo. Qual é a tua regra de governança de dados para esse cenário? Qual é a tua regra? Quais são as tuas regras? Dentre backup, quais são as regras? As empresas não pensam nisso.
Isso é governar o principal ativo corporativo junto com os colaboradores. Porque você tem ativos corporativos são as informações, os dados corporativos e os colaboradores. Entenderam? Então, esse cenário que é importante. Então, ó, quando você parte para esse contexto aqui de governança e dados, você tem que ficar claro quem são as responsabilidades de todo mundo na empresa, quais são as estratégias de alinhamento desse contexto aqui dos dados, informação, arquitetura, aquisição, está usando ou não plataformas externas, se você está compartilhando, você está contratando serviços terceirizados para você identificar o quê? Identificar prospects para você vender. O teu CRM, gestão de todos os dados dos seus clientes, está com alguma plataforma externa ou você contratou o serviço de alguém. Você precisa ter regras de governar essas informações. Quando esse contrato for não renovado, o que você vai fazer? Você vai chorar? Vai sentar e chorar? Ou você terá um backup? Quem está verificando e validando se essas informações estão certas ou erradas? Não é todo mundo, né? Não é todo mundo, tá? O desempenho. Então, os dados servem à organização. Os dados ajudam, cooperam e definem se a empresa terá êxito ou não. Dado errado, objetivo não atingido. Os dados corporativos precisam estar corretos, precisam estar aderentes a toda a conformidade que você definiu. Conformidade são regras que tem toda a legislação e também tem todo o cenário obrigatório que a tua empresa desenvolveu. Então, incluindo destruição de informação, incluindo tudo isso, tá bom? Esse é o foco. Vamos lá. Você precisa ter regras e princípios de governança onde você atende um contexto aqui de comportamento humano, né? Quais são as decisões? Os gerentes das áreas têm qual responsabilidade? Os diretores, qual responsabilidade? Qualquer colaborador tem qualquer tipo de gaguejada, qualquer tipo de responsabilidade. Tanto é que quando ele entra na empresa, ele assina um termo de comprometimento, não é isso? Com as regras corporativas. Entenderam? Tudo isso tem que estar lá. A informação, ela segue todos os critérios de confidencialidade, entre vários outros, né? Então, ó, o que torna os dados diferentes de empresa a empresa? O seu valor, o risco e as suas restrições. O valor, o que é o valor de um dado? É se aquela informação está correta ou não. Se aquela informação está disponível quando as pessoas precisam usar os departamentos. O contexto, porque a mesma informação tem vieses e contextos diferentes. Um dado, nem todos os dados sobre um colaborador, eles são acessados por todas as áreas de gestão de pessoas do RH. Tem áreas específicas acessando determinado tipo de dado sobre o fornecedor, sobre o cliente, sobre os colaboradores. Então você tem um volume maior ou menor de informação, riscos que esses dados têm, perda, backup, apetite a risco daquela informação estar ou não estar desatualizada. Quem monitora a qualidade da informação? Quem audita a informação? Quais os relatórios para você tirar, que você tira, as áreas tiram periodicamente para validar
se aquele cenário está ok ou não ok. Muitas desses cenários hoje, desses contextos, são executados pelo GRC, né? Pela equipe de gestão de risco e compliance. Então, mas só que quem é o dono daquele cadastro, ele sabe o que é importante. Não é gerar só a face ou a faceta de riscos. Você precisa tratar um panorama muito maior, que é a manutenção da sua empresa. A sua empresa é que precisa manter as informações atualizadas para ela preservar o quê? A reputação dela no negócio. Informação errada, processo incorreto. Então, esse cenário todo é responsabilidade desse contexto de governar dados. Não é simplesmente instala o RP e executa. Ah, instala o CRM e executa. Ah, não, instala aqui um repositório, um servidor de arquivos. Nada disso. Precisa ter uma gestão muito crítica em cima desse cenário. E para isso, existem vários frameworks que podem te ajudar, tá bom? Tem aqui, ó, o Dama, que é o quê? É um corpo de conhecimento, é um instituto sem fins lucrativos, é uma, entre aspas, associação de profissionais que tratam governança de dados. Aqui no Brasil, inclusive, tem uma área deles que atua muito forte aqui, tá? No Brasil, em São Paulo, em Brasília. Quem quiser, acho que vale a pena. E eles têm um dos produtos desse instituto, é o DMBOK. Eles trabalham com 11 áreas de conhecimento e eles definem todo o vocabulário para que você estruture a tua governança de dados. Aqui nós temos uma norma da ISO 38505, que é o modelo para você implementar todo esse sistema de gestão de dados. Você tem uma outra estrutura que é o DECAN, que está aqui numa versão 3 já aqui, mas é um modelo de capacidade para você avaliar as capacidades organizacionais nesse cenário. E você tem uma norma, a ISO 8000, aí, que trata a qualidade, e algumas empresas se utilizam para fazer essa gestão do ciclo de vida da informação, tá bom? Informação, todo dado tem um ciclo de vida. Todo dado, ele tem um ciclo de vida, incluindo a sua aposentadoria, tá bom? Todo dado tem o ciclo de vida. Por isso que todo dado precisa ter um dono. Não é todo dado, mas é todo aquele tipo de dado. Aquele, vamos falar entre aspas aqui, são dados mestres, né? Mas vamos falar aqui em cadastros, vai. Cada cadastro tem que ter um dono. Cadastro de cliente é um cargo, é um gerente, é um diretor. O cadastro de clientes, cadastros de fornecedores, cadastros de contratos, tem que ter um dono. Um dono responsável civil, inclusive, para que ele mantenha e defina as regras do seu negócio, ele defina as regras para manter isso atualizado. Então, quando nós fazemos esse direcionamento aqui, de usar esses frameworks e tudo mais, é para vocês entenderem que governar dados é uma disciplina. É um conjunto de regras, é um conjunto de direcionamentos que começa o quê? Por estruturar uma matriz RACE de responsabilidade para governar as informações corporativas. Ponto. Instruindo, implementando um conjunto de políticas, normas e todo esse cenário aqui. E não tem nada a ver com ferramenta. Governar não é instalar nenhum software. Nenhum software é software de governança, desculpa. Todos os softwares, todo e qualquer software é gestão. Eu discuto com quem quiser. É gestão, é gerência, é operação no dia a dia.
E você vai implementar regras de governança para tratar aqueles arquivos, para que você defina se está ou não alinhado com o negócio. Ponto. Tá bom? Eles são sustentações. E aí você tem que pensar que para implementar qualquer governança, qualquer sistema, é bom que você se ancore em normas internacionais, né? Nós já ouvimos muitas pessoas no mercado ouvir assim: ah, eu não preciso da ISO 27701 porque eu sei o que é governar a privacidade. Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Então, precisa ter essas regras aqui internacionais, essas boas práticas, para que você as use, para ter um norte estruturado. Porque essas normas têm 20, 30, 40 anos de existência. Então, você vai se utilizar, porque um grupo de profissionais ao redor do mundo se utilizaram, né? Se utilizaram e amadureceram, de forma a continuamente ir melhorando a utilização. Todo e qualquer compliance está relacionado ao DNA, à cultura da empresa. Não tem jeito, tá bom? Você tratar qualquer regulamentação de governança corporativa está diretamente relacionado ao quê? À cultura organizacional. A cultura dos sócios, a cultura do dono, a cultura dos donos, a cultura dos acionistas. Não tem como você fugir disso. Então, para tal, você faz necessário, e como uma proposta, né, não é nem necessário, que vocês se utilizem de uma normativa para que vocês mostrem, ó, nós vamos direcionar esse ato aqui de governar dados